Olá, eu sou o pastor José Roberto, da Igreja Unida do Jardim Ângela. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje sobre o tema o dever de fazer o bem. Nós vamos ler um texto que se encontra em 1 Pedro capítulo 3, do versículo 8 ao 12. Diz assim: E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Esse texto ele tem vários temas, a gente poderia colocar dessa forma. Mas a equipe que organiza as aulas achou por bem trabalhar em cima do tema o dever de fazer o bem, que é também um tema muito amplo, né? Você pode, de repente, ter outros estudos em cima desse mesmo trecho, focando outras áreas da vida cristã. Quando a gente fala de o dever de fazer o bem, ou o bem é muito genérico, é muito amplo. Nós podemos fazer o bem de várias formas, tá? Explicar o que é fazer o bem é um pouco meio que chover no molhado. A gente sabe o que é o bem, a gente sabe o que é o mal, né? E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo o bem e é excelente, né? E as pessoas se envaidecendo por fazer o bem, as pessoas fazendo o bem e as pessoas, vamos dizer assim, se gloriando de estar fazendo bem, né? A pessoa às vezes faz o bem e ela se compara com aquele que não está fazendo bem, e como se fosse que ela tira algum proveito disso. Mas o sentimento não é esse. O sentimento de quando se faz o bem é estar glorificando a Deus. Porque é óbvio que a pessoa que faz o bem, ela é uma pessoa diferenciada. A pessoa que faz o bem, ela é uma pessoa rara, infelizmente. Tá? É porque a gente interpreta que o bem, qualquer coisinha que a pessoa faz já é o bem, mas uma pessoa bondosa, uma pessoa liberal, é uma pessoa diferente. E o bem vai de todas as áreas, desde uma oração por alguém, você está fazendo o bem sem a pessoa saber, está jejuando por alguém, né? Você está intercedendo por alguém, você está procurando influenciar às vezes a pessoa positivamente, isso é fazer o bem também. Você está dando conselhos, você está dando, o bem não é só você dar uma camisa, ou você dar uma oferta para a pessoa, ou você dar um prato de comida, isso também é fazer o bem. Mas a expressão fazer o bem, ela é muito ampla, ela vai olha, até aquele, muitas vezes, que chama a atenção de alguém, dependendo da situação, está fazendo bem. Se ele está chamando a atenção para uma correção, para que a pessoa melhore, está fazendo bem. Às vezes uma palavra dura, que dói, mas ela está fazendo bem. A Bíblia fala que Deus ele corrige aquele que ele ama, corrige e castiga aquele que ama. Então, quando a mãe, quando o pai disciplina seu filho, ele está fazendo bem também. Muitas vezes a gente vê pessoas dentro da igreja, né? As pessoas, mas o pastor puniu, né? Fulano, ciclano, tal pessoa está afastada dos trabalhos, tal. E a pessoa vê isso muitas vezes como um mal. A punição bíblica, ela visa sempre a recuperação da pessoa. Ela também é fazer o bem. Então, quando alguém é afastado, quando alguém é retirado das suas atividades, vamos supor, na obra, também é uma atitude de fazer o bem, né? O conceito de bem é muito amplo, tá? Porque ele está muito atrelado também às intenções, tá? As intenções, né? Quando a gente vê o texto, por exemplo,
por exemplo, a gente vê que, ó, olha, o termo traz palavras, misericordioso. A expressão misericórdia, né, ela envolve a empatia. Tem outras traduções, tá ok? Eu não vou entrar em detalhes, mas uma muito forte ser misericordioso é você se colocar no lugar do outro, sentir a miséria do outro. Tá? Então, o fazer o bem passa muito pelo você se colocar no lugar do outro, sentir a necessidade do outro e se colocar no lugar dele. E você ser um suporte, um ajudador para aquela pessoa resolva seus problemas. Né? Quando fala assim, ó, sabendo que para isto fostes chamados, tem outras informações também no texto, né? Mas para que por herança alcanceis a bênção. Herdeiro, aqui envolve a palavra herdeiro. Tá? Mais para frente a gente vai ver que a herança ela está muito associada à palavra filho. Tá? Então, é uma obrigação dos herdeiros, para que seja herdeiro. Então, a condição para ser herdeiro de algo, okay, ela está no ato de ser misericordioso, afável, não tornar mal por mal, injúria por injúria, né? Tornar mal por mal. Uma vez eu li um texto que fala que aquele que atira lama em alguém, ele suja a sua mão. Então, muita gente pode achar que tornando mal por mal, a gente está se vingando de alguém, mas na realidade a gente está se contaminando, a gente está se prejudicando, algum resquício do mal fica com a gente também, né? Para que por herança alcanceis a bênção. Então, eu começo a entender aqui um conceito que para que eu alcance a herança do Senhor, eu preciso ter feito algo antes, né? Então a gente vai ver que a questão de fazer o bem não é só uma questão de opção. A gente já começa a introduzir aqui o conceito, tá? Que não é uma questão só de opção fazer o bem, mas uma questão de obrigação, uma questão de necessidade, ok? Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua, tal, volta a falar da língua, e os seus lábios não falem engano, aparte-se do mal e faça o bem. Olha que interessante, né? O bem está também nos lábios. O fazer o bem não está somente nas mãos, na carteira. O bem está também nos lábios, tá? E eu queria chamar a atenção aqui, veja que interessante. Aparta-se do mal e faça o bem. Não tem como alguém ter uma vida fazendo o bem e convivendo com o mal. Tem uma passagem, acho que em Tito, né, que desclassifica essa pessoa. A pessoa que ela faz o mal, né, e ela está desaprovada para fazer o bem. Então, a gente vai ver no final da nossa lição um exemplo bíblico onde não dá para a pessoa. A gente vai pegar um texto bíblico, tá? A gente vai ler vários versículos, a gente vai pegar vários pareceres da palavra de Deus, mas no final nós vamos pegar um outro texto bíblico que mostra, claro, como Deus relaciona o fazer o bem, né, com a nossa vida espiritual, tá? E está muito ligado com esse texto, tá? Quando fala assim, ó, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha que interessante, o Senhor ele cria um link aqui, ele vincula as nossas ações com as nossas orações. Então, no momento da nossa oração, okay, Deus ele está olhando para nós, para as nossas orações, e ele está olhando para tudo aquilo que nós fazemos também. Tá? Ele é misericordioso, ele é bondoso. A Bíblia fala que ele não nos tratou conforme as nossas iniquidades. Tá? Não é uma matemática, com certeza. Porque Deus ele deixa muito da sua misericórdia, porque nós temos um advogado. Tá? Eu não estou colocando aqui uma regra de matemática, que eu faço bem, Deus vai ouvir minha oração. Isso é mérito. Não. Eu não estou aqui pregando mérito, mas a Bíblia fala que as orações, elas atrapalham, elas serão atrapalhadas. A gente vê, por exemplo, a relação de marido e mulher. Vós maridos, amai as vossas esposas, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então a gente vê um exemplo bíblico, né, de alguém que não ama, tendo problema
com a sua oração passa a ser impedida. Então, a gente tem que entender que eu fazer o bem, eu estou sendo didático aqui, né? Ela é combustível para as nossas orações, tá? É lógico, o que Deus quer é um coração quebrantado, contrito, ok? Como explicar isso? E não dar a entender que eu estou defendendo o mérito, não, ok? Nós não estamos aqui por mérito, tudo é por graça, tá? Nós seremos salvos pela graça e não é por mérito, mas nós precisamos ter um modo de vida, um estilo de vida fazendo o bem, para que as nossas orações não sejam impedidas, as nossas orações, né, olha aqui, ó, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos sobre as suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Tá? Então, pera um pouquinho só, eu vou fazer uma oração e eu faço o mal, o rosto do Senhor é contra mim. A Bíblia está dizendo, eu faço o bem. Opa, então o rosto do Senhor, os olhos do Senhor, os olhos, né? Não é só o rosto está virado e o olho para outro canto, não. Os olhos do Senhor estão direcionados sobre mim, estão direcionados sobre você. Então, quando você faz o bem, tem um estilo de vida abençoadora, liberal. Quando você dobra os joelhos, né, os olhos do Senhor, ele olha para você, ele vê de uma forma diferente. Está ali alguém que faz a minha vontade. É uma pessoa boa, um coração bom. Deus te vê com bons olhos. Quando Satanás foi ter com Deus, né, ele falou, viste meu servo Jó? Viste meu servo? Você viu? Né? Se Deus está perguntando para Satanás se ele viu, é porque Deus também já estava vendo. Né? A forma como Deus olha para aquele que faz o bem. Então, muitas vezes, as orações, elas demoram a ser respondidas. Muitas vezes as demorações, porque, desculpa falar dessa forma, sofrem impedimento. Tá? O rosto do Senhor é contra o que faz o mal. Então, se eu tenho um estilo de vida ruim, né, haverá uma interferência. O quanto será? E isso está no julgar de Deus. Isso está no julgamento de Deus. Deus é Ele que é capaz de saber o quanto isso vai interferir, porque envolve entendimento, envolve o coração. Deus ele leva em consideração o estado emocional da pessoa, o psicológico da pessoa, se a pessoa tem problemas neurológicos, se a pessoa não tem, se a pessoa é uma pessoa, a estrutura da pessoa. Somente Deus para poder olhar para uma pessoa e falar assim, não, esse aqui, às vezes eu posso ter um estilo de vida, eu faço pouco bem, e outra pessoa faz pouco bem, e a oração dela é mais ouvida do que a minha. Por quê? Porque de repente eu tenho mais condições de fazer o bem do que ela. Né? Ou ao contrário, de repente ela pode fazer muita coisa e não faz nada. Olha a oferta da viúva pobre, né? E aqueles que deram do que sobraram. É um exemplo, tá? Uma deu tudo que tinha. Né? Não estou pregando dar tudo o que tinha, estou dando uma noção de proporção. E outros deu o que sobrejou. Então fazer o bem com aquilo que sobra, né? Fazer o bem também com aquilo que sai naturalmente, isso aí muitas vezes não terá o valor, né? Não terá o valor de algo que muitas vezes você até se sacrifica, né? A gente vê o exemplo de uma mãe que às vezes, um pequeno exemplo, às vezes está lá, tá? Às vezes tem fruta na fruteira, está acabando a fruta, olha que exemplo simples, né? Mas você fala, puxa, eu sei que o meu irmão, eu sei que o meu pai, a minha mãe, o meu filho gosta tanto dessa fruta aqui, então eu não vou comer essa fruta para que ela coma, para que ele coma, porque é o último, né? E não sei se eu vou encontrar depois, tal. Às vezes, um pequeno gesto, que a pessoa às vezes nem sabe, você deixou para a pessoa, ou até você possa falar, mas você fez de coração. Deus olha para isso e Deus se agrada também, né? Então, fazer o bem, né? Certa feita o Senhor Jesus, ele falou assim, olha, os seus frutos o conhecerão. Olha que interessante, nós somos conhecidos, perseguidos, seguidos, admirados, odiados, etc., né? Pelos nossos frutos, pelos frutos que produzimos. Aquilo que nós produzimos, o bem ou o mal. Né? E quando nós produzimos o bem, né,
Aí fica uma pergunta: será que as pessoas estão vendo Jesus em nós? Será que estão vendo? Sim, as pessoas irão ver Jesus em nós se eles verem o bem, ok? Alguém escreveu uma vez que a nossa vida ela pode ser uma mensagem de esperança para um mundo necessitado, tá? As pessoas precisam contar com a gente em algumas situações da vida, né? A gente vive num mundo onde as pessoas tiram tanto proveito das outras, se aproveitam, né? Se aproveitam da bondade alheia, tá? Mas a gente consegue ser simples como uma pomba na bondade e prudente como uma serpente, né? Como está na Bíblia, né? Como está na palavra de Deus, para dosar o quanto dessa bondade. A gente começa com simplicidade, a gente começa com um coração bondoso, tá ok? E a prudência vai impor os limites, até onde a gente está excedendo, tá ok? Até onde a gente não está contribuindo, está alimentando o mal da pessoa. Às vezes, sabe aquela história de dar muito para o filho e o filho não valoriza, ok? Você faz muito e o dia que você não faz, você passa a ser ruim para a pessoa, ok? Então, a prudência, né? É uma questão de sabedoria, o tempo vai nos ensinando como ter que agir, né? Bom, vamos ver alguns versículos isolados, tá? Eu estou aqui de olho no tempo, para a gente poder finalizar com o texto que eu queria dizer, que é uma demonstração prática na Bíblia, né? Que os olhos do Senhor estão contra o que faz o mal, né? E ele está atento sobre aquele que faz o bem. É uma passagem que inclusive já preguei na igreja já algumas vezes, né? Mas vale a pena a gente retomar ela, tá? Fica uma pergunta: por que fomos criados? Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tá? Nós somos criação de Deus. Então, em primeiro lugar, para que eu fui criado? Tá? Eu fui criado para as boas obras. Deus ele me projetou, ok? Para me chamar de filho, com certeza, para ser herdeiro. Não. Mas dentro do projeto de Deus, tá? Está a base é essa aqui. Eu fui projetado, né? Eu fui criado para as boas obras. Então, quando eu não faço boas obras, eu faço obras más. Tá? Aliás, olha que interessante o texto que nós vemos aqui, ó, né? Não é esse texto que fala assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá? Então, a ausência do bem já é mal. O fato de não fazer bem já está fazendo mal. Okay? Eu não faço mal para ninguém. Eu não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Não existe essa expressão. Eu não faço bem, mas também não faço mal. Peraí. Quando eu não faço bem, eu já estou fazendo mal. Então tem que tomar um cuidado com isso. Porque eu fui criado para a prática das boas obras. Tá? E aí a gente começa a entender. Tá? A gente começa a entender. Deus ele fez esforços para que eu pudesse fazer o bem. Ele fez esforços. Olha que aí vem a pergunta: por que o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário? Ele morreu na cruz do Calvário para que eu fosse salvo. Também, porque não foi só esse o motivo. Olha o que diz em Tito capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Ele se deu, tá? Foi uma atitude dele. Deus, o Senhor Jesus se doou para remir, né, nos purificar, né, nos livrar de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial, tá? Nos chamar de especial. Tá? A partir do momento que a gente aceitou Jesus, né, ele nos tornou um povo seu, e por sermos um povo seu, somos uma propriedade peculiar de Deus, né, e especial, e por isso chamamos de Senhor, e quando chamamos de Senhor, ele tem domínio sobre a nossa vida, e o Senhor diz que devemos ser boas pessoas. Olha aqui, ó. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso, né, ou seja, que mantém
a ética cristã, mantém os bons costumes, né? Ser zeloso é alguém que mantém os princípios bíblicos, né? Zeloso de boas obras. Tá? Então, uma pessoa que é zelosa, ela mantém as boas obras. Então, ele se deu para que nós nos tornássemos um povo zeloso de boas obras. Tá? Ou seja, eu entendo aqui que ele se tornou um facilitador do meu trabalho. Eu fui criado para as boas obras, mas eu não consegui ser bom. Né? A minha tendência foi ser mal. Né? Então, o que acontece? Ele morre na cruz por mim, né? Ele envia seu Espírito Santo para que eu possa conseguir ser bom. E ele coloca, né? E ele coloca também, vou colocar aqui alguns versículos soltos, né? E a gente vai analisando. A Bíblia fala que a gente tem uma dívida, né? Que é permitida, e é uma dívida que a gente vai levar para o sepulcro. Dia do nosso sepultamento, a gente vai estar levando essa dívida. Não é que a gente vai cumprir depois a dívida, depois do sepultamento, mas enquanto respirarmos, essa dívida está presente. Né? Nós temos uma dívida. Uma única dívida permitida. Qual que é? A ninguém devais coisa alguma, está em Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha, quem ama ao outro cumpriu a lei, tá? A gente vai ler depois um texto que Jesus menciona isso também, tá? Quando você ama, você cumpre toda a lei. Toda a lei está resumida no amor, tá? Então, quando você ama, não existe... quando você ama, você não quebra nenhuma transgressão, né? Você não transgride nenhuma regra, tá ok? E aí fala, a ninguém devais coisa alguma, não, nós temos uma dívida de amor. E como que eu vou dever o amor? Certa feita o pastor Abel, né, pastor Abel da Igreja Unida, ele pregava e ele falava claramente assim, que o amor é uma decisão. A gente decide amar, eu vou amar alguém. A gente consegue. A gente vai orar, a gente vai buscar Deus, porque Deus mandou eu amar. Ele disse que eu tenho que amar. Então, não é uma questão de opção, é uma questão de decisão. Nós temos que amar. Né? Então, fazer o bem é uma decisão, é uma atitude. Aí eu coloquei uma pergunta aqui, haverá uma prestação de contas, uma pergunta não, uma afirmação. Haverá uma prestação de contas do bem que fizemos para recebermos o galardão. Olha só que interessante. Deus, ele condiciona o galardão, tá? A salvação me permite entrar nos céus, ok? Mas eu vou ser premiado, vou ser galardoado pelo bem que eu fizer, ok? Grande em conselho, magnífico em obras, está em Jeremias 32:19, Velho Testamento. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Dar a cada um segundo os seus caminhos. Eu tomo decisões, eu semeio. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E aí a pessoa fala, não, mas é mérito, escuta, é Bíblia. A meritocracia é eu vou ser salvo porque eu fiz o bem. Não, eu não vou ser salvo porque eu faço o bem. Okay? Ninguém é salvo por obras, okay? Mas é galardoado por obras. Eu sou salvo pela fé. Eu sou salvo por ter aceitado a Jesus como meu Salvador. Okay? Mas as minhas obras, elas vão gerar um galardão. Okay? Não adianta eu só fazer obras e não aceitar a Jesus. Okay? É pelo nome de Jesus. A salvação vem por aceitar a Jesus. Agora, as obras, ela acompanham o pacote, né? Vamos chamar assim, porque eu vou receber o meu galardão, eu vou ser premiado. Olha, eu vou ser retribuído. Deus vai retribuir as minhas obras. Tá? Olha, a gente falou no começo do vídeo, Deus, ele atua com a sua misericórdia também.
a misericórdia de Deus está acima de todas as coisas. Então, muitas vezes, Deus está sendo bom comigo, está sendo misericordioso comigo. Mas a benignidade de Deus não é para que o homem se perca, antes para que ele se arrependa. Então, às vezes, eu não mereço, mas ele está sendo benigno comigo, porque não é uma questão, fazer o bem não é uma questão da pessoa merecer ou não, muitas vezes. Ok? Mas é uma questão, às vezes, dar uma oportunidade. Às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade. Ela não merece. Então, fazer o bem, às vezes, não é fazer algo que a pessoa mereça, mas é muitas vezes a questão de você dar uma oportunidade à pessoa. Nós não merecíamos a salvação. E Deus fez o bem nos dando uma oportunidade. Okay? Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Okay? O mesmo Deus que não me tratou segundo as minhas iniquidades, ele teve um momento que ele viu que eu precisava de uma oportunidade. Me deu uma oportunidade. Estou no Evangelho. Agora o que acontece? Estou nos seus caminhos. Agora eu vou realizar boas obras e eu vou ser abençoado por elas. Sim, serei abençoado pelas boas obras. Sim, abençoado. Não serei salvo por elas. Aí olha que coisa interessante aqui, ó. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Faça o amor. Para quê? Para que sejais filhos. Olha, isso me credencia como filho. Tá? Seria muito eu imaginar, existe o servo e o filho. Tá? Olha que interessante, né? Para que sejais filhos. Né? O filho tem uma outra liberdade dentro de casa. Né? O Senhor Jesus, quando ele orou, acho que foi no Getsemane, no monte, foi no Getsemane, sim. Quando ele faz a oração, uma das suas últimas orações, e seus discípulos estão ali dormindo, né, ele apela para a condição de filho. Ele fala, Pai, eu sou teu filho. Né, ele usa a condição de filho. E aí um detalhe aqui, né? Muitas vezes quando nós vamos orar e usamos a condição de servo, como servo nós somos falhos. Como filho, estamos apelando para a misericórdia dele. Então, Senhor, está aqui teu filho, que está procurando ser teu servo. É mais coerente, eu acredito assim. Como filho, sim. Né? E o filho, ele faz as boas obras. Tá? As boas obras o legitimam. Romanos 12:10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra um ao outro. Ou seja, quando eu amo alguém com amor fraternal, quando eu prefiro alguém em honra, eu estou respeitando. Quando eu estou honrando alguém, estou fazendo bem também. Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, se não desfalecermos. Olha que interessante. Não nos cansemos de fazer o bem. Tá? Se eu não me engano, o texto anterior de Gálatas, ele está relacionado com a palavra semente. Tá? Então, ele vem todo um texto falando sobre semente, semeadura. Tá? E aí a gente entende, eu lembro que certa feita eu preguei sobre isso, né? Que fazer o bem é uma semente. Então, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Vamos colocar dessa forma assim, não nos cansemos de plantar sementes. Pois no tempo próprio, colheremos. Olha, se eu estou falando de colheita, eu tenho que associar com semente, com plantio. Então, no tempo próprio, eu vou colher. Não canse de fazer o bem, ou seja, não é meritocracia, é retribuição, é bênção de Deus. Okay? Faça o bem, você vai colher o bem, você vai colher algo, no seu tempo colherá. O que você vai colher? Você vai colher as bênçãos de Deus, tá ok? Só que ele coloca uma condição, se não desfalecermos. Então não adianta eu ter uma vida de fazer o bem e de repente falar assim, não vou fazer mais o bem, já fiz muito bem, vou parar de fazer o bem. Então, se nós não desanimarmos, se nós não desfalecermos, nós vamos colher. Agora, se desfalecermos e desanimarmos, deixaremos de colher o bem. É como se fosse
que o bem ele é plantio de semente e fazer o bem é regar a semente. Olha que interessante. Numa mesma ação eu estou plantando e estou regando, plantando e regando. Então eu estou cuidando da planta que vai me gerar frutos. Estou cuidando da árvore que vai me gerar frutos. Então eu planto, fiz o bem. Eu continuo fazendo o bem, essa minha planta vai crescendo. Olha que coisa louca, né? Coisa louca no modo de dizer, mas é o que diz aqui, olha. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque se a gente continuar fazendo o bem, né, no tempo próprio colheremos. Agora, se desfalecermos, não colheremos, tá? Entenda muito bem a minha forma de se expressar. Eu estou tentando ser didático, né? Mateus 5,16 fala assim, lembrando que aqui, ó, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, vosso Pai que está nos céus. Olha, brilhe a vossa luz. Essa passagem de Mateus 5,16 é a passagem que fala do sal e da luz. Lembrando que o sal fala de caráter. O sal fala de caráter, tá? E a luz, o sal você não vê na comida, né? A ação dele, tá? Mas você sente o sabor dele, tá? Agora, a luz, a por favor. O sal fala de caráter, mas a luz, ela fala do testemunho. Nós já estudamos sobre isso. É do nosso testemunho pessoal. A luz fala de obras. Então, quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra e a luz desse mundo, vós sois o sal da terra e vós sois também as obras, as boas obras desse mundo, tá? Então, quando a gente, olha, assim brilha a luz de vocês entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então, quando eu faço as boas obras, elas brilham, elas vão brilhar. E Deus, e essa luz, né, as pessoas vão ver as boas obras em nós e vão glorificar a Deus. Será que Deus tem sido glorificado através das suas obras? Suas obras, se forem boas, Deus está sendo glorificado com certeza, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Aí fala assim, santificado seja o teu nome, né? Santificado, como que eu vou santificar? Como é que eu vou glorificar o nome do Senhor? Através das minhas boas obras, tá? Através da luz. Olha esse texto interessante de Tiago 2, 14 ao 17. De que adianta, né, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Ou seja, de que adianta eu posso dizer assim, não serve para nada. Não serve para nada, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras. Não serve, eu tenho muita fé e não tenho obra, não serve para nada. De que adianta? Acaso a fé pode salvá-lo? Aí ele coloca a condição daqui da fé, né? Eu vou associar com outro texto depois, tá? Para a gente entender que quem leva uma vida sem obras está correndo um risco muito grande, tá? A gente vai falar sobre isso, porque olha, acaso a fé pode salvá-lo? A gente sabe que o justo vive pela fé, aceitamos Jesus pela fé, ok? A fé é premissa, ok? E para que depois eu faça o bem. Não é eu faço o bem para depois, né? Eu faço o bem, aí eu alcanço a salvação. Não, a fé me leva à salvação. E a fé me conduz às boas obras. A fé me conduz às boas obras. Porque eu creio na palavra, e a palavra me ensina a fazer boas obras. Eu creio que a salvação o galardão. Então isso, a fé me inspira, né? Até escrevi aqui, ó. A fé sem obras é morta, porque a verdadeira fé salvadora necessariamente resulta em frutos de boas obras. Ela não resulta dos frutos, mas ela resulta em frutos. Tá? Então, quem pratica a fé, ele acaba realizando boas obras. Ao contrário da fé morta,
A fé viva é aquela que pode ser demonstrada de forma visível através de atos de obediência. A fé viva, uma fé viva, ela é demonstrada em atos de obediência. E um deles é o fruto, né? Peguei esse texto na internet, achei muito interessante. Olha aqui, continuando o contexto de Tiago 2, 14 ao 17. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar-lhe nada, de que adianta isso? Assim, a fé por si só não... Assim, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Algo morto, não tem efeito. Uma fé viva, ela é nutrida pelas obras. Uma fé que não se realiza obras, ela morre. Um crente que não faz boas obras, a sua vida espiritual morre, ok? Olha, a fé, se não for acompanhada de obras, a fé sozinha, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, as obras, né, elas validam a nossa fé. É como se fosse um carimbo. Tá? Tem fé? Tá, cadê o carimbo? Que legal, né? Cadê o carimbo? Cadê a marca d'água? Olha aqui uma nota de tanto, ó, tá? Cadê a marca d'água? Né? Cadê o carimbo? Tá? Cadê o carimbo? Cadê a assinatura? Assinatura de aprovado. Né? Então, a nossa fé ela é carimbada pelas nossas obras. Tá? Porque a fé sem as obras ela é morta. E Deus é um Deus de vivo e não de mortos. Ok? Então, vive aquele que realiza boas obras. Morto aquele que não faz boas obras. E a gente leu que, a gente estudou que, a gente falou que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, os olhos do Senhor estão contra o mal. Como é que ele pode ser um Deus de alguém que faz o mal? Aquele que não faz o bem comete o mal. A religião de Deus, Tiago 1,27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper com o mundo. Então ele faz uma associação aqui. Fazer o bem e não se corromper. Tá? Então, a verdadeira religião, e aqui nós estamos falando de modo de seguir uma fé, é realizando boas obras. O praticante do Evangelho é uma pessoa que realiza boas obras. Mateus 6, do 1 ao 4, a gente vai correr aqui um pouquinho por causa do horário. Mateus 6, do 1 ao 4, fala assim: tenha cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Né? Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês der uma esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas para serem vistos. Né? Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, de forma que você preste uma ajuda em secreto, e seu Pai que está em secreto te recompensará. Nós temos um vídeo, né, sobre o Deus secreto que fala sobre isso. Né? Você fazer as coisas em secreto. Tá? As boas obras, desculpe, você fazer algumas coisas em secreto, que elas são, algumas são públicas, tá? Mas o Deus secreto, ele vai te recompensar. Agora, para isso, a minha mão esquerda não pode estar olhando o que faz a direita vai ver na esquerda. Eu não posso tocar trombeta, né? Eu tenho que entender que é um dever. Estou cumprindo uma obrigação. Veja esse vídeo que você vai compreender bem, tá? Tiago 4,17. Portanto, pense nisto. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que é pecado? Pecado é só o que você acabou de pensar aí de ruim? Não. A gente cria regras, estilos de vida, e a gente procura ser fiel às regras que nós criamos e entendemos como boa. Mas muitas vezes a regra que a gente cria não está em paralelo com aquilo que Deus quer de nós. Então, se a gente não está vivendo a vida que Deus quer de nós, né, que é fazer coisas boas, fazer o bem, né, a gente está fazendo pecado. Tá? Pecado
é deixar de fazer o bem também. Pecado é tudo aquilo que é. Se você for pegar termos, né, estudo sobre o pecado, você vai ver várias definições, mas basicamente a gente vê fazer o pecado é aquilo que não agrada a Deus. Se você fez aquilo que não agrada a Deus, você está pecando. Tá? Uma palavra aos líderes e aos pais, né? Você que tem filhos. Fala assim, consideremos, e aqui eu coloco como respeite uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Eu posso incentivar alguém a fazer boas obras respeitando ela. Eu posso estimular alguém a fazer o bem, respeitando essa pessoa. Ela pode se tornar uma pessoa respeitada, uma pessoa reconhecida, respeitada. Ela tem estímulo, né? Algumas pessoas se desanimam porque não estão sendo respeitadas, são maltratadas, e aí elas perdem o ânimo, né? A Bíblia fala assim, vós pais, não ireis aos seus filhos. Há uma expressão bíblica, né, que fala sobre você desanimar o seu filho, né? Então o respeito ao filho, o respeito ao seu liderado, você que é líder, você que é pastor, obreiro, líder de departamento, né? O desrespeitar alguém desmotiva alguém, faz a pessoa muitas vezes não ter ânimo para fazer o bem. Então olha que interessante. Consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, tá? Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, 16 ao 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Estou correndo por causa do tempo. Toda a escritura, ela foi feita para que o homem seja perfeito, né? E perfeitamente instruído. Para quê? Para fazer a boa obra. Todo esse preparo da palavra de Deus, né, é para nos tornarmos os bons fazedores do bem. Tudo isso, toda a Bíblia, né, ela foi elaborada, ela tem um fundo, ela tem uma moldura, tem um viés, tá, para me tornar uma boa pessoa. Ok? A fé me leva para o céu. Ok? E a Bíblia me ensina a ser uma boa pessoa, para que eu seja instruído a ser uma boa pessoa, para que eu possa fazer o bem para o outro. Pensou toda a humanidade fazendo o bem um para o outro? Olha o que diz Mateus 22, 36 a 40. Olha o que o Senhor Jesus falou. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse, que é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Pum. Ou seja, eu não anotei aqui. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Né? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O amor. Toda a lei e todas as profecias dependem disso aqui. A Bíblia está estruturada toda em fazer o bem. Ok? Tito 2,7, assim, tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Tito, como responsável pela obra, né, ele estava sendo estimulado, né, por Paulo, né, para que fizesse o bem, até como para exemplo. Então, o líder fazendo o bem, ele dá exemplo. Né? Marins, o consultor de empresas, ele falava que ninguém tem um busto numa praça porque ele era inteligente, porque ele tinha potencial, mas tinha um busto numa praça porque ele realizou algo, porque fez. Ninguém tem uma estátua lá, numa praça, só porque era bonito ou porque não era. Tem uma estátua porque realizou algo. Tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, do 21 ao 23. Tá? Olha que interessante. Não ande no limite. Não ande no limite. Tá? Lá em Coríntios fala que a obra de cada um vai passar
pelo fogo. Aqui se queimar, a pessoa vai ser salva, porque ser salvo está ali, já falamos isso em outros vídeos, está vinculado ao aceitar Jesus. Ah, mas olha que interessante, aquele que queimar, ele tinha algo para oferecer. A minha obra, ela pode eu posso ter feito boas obras por vaidade. Elas são boas obras e elas serão queimadas, tá? Então, quando eu chegar na presença de Deus, né, naquele momento do tribunal de Cristo, todos havemos de comparecer, tal, as minhas obras estarão lá. Eu vou levar as obras e elas vão passar por uma avaliação, vai passar pelo fogo. Se ela se queimar, foi porque eu fiz por vaidade. Se ela permanecer, foi porque eu fiz para glorificar a Deus. Mas eu tenho que apresentar algo. Agora, como é que eu vou me apresentar a Deus? Como diz o hino, posso me apresentar de mãos vazias? Chega lá sem obra nenhuma, nem por vaidade. Pelo menos o que queimou, pelo menos fez alguma obra por vaidade, mas ele fez. Ele fez algo, pelo menos. Mas se queimar, ele vai continuar a salvação. Mas se a pessoa não tem nada, então não ande no limite. Não ande no limite. Aliás, se não tiver nada, a Bíblia fala que a sua fé ele nem vai estar lá, porque a sua fé vai estar morta. Né? Eu estou indo aos extremos para poder facilitar a compreensão. Irmãos, eu tinha outras coisas para falar, mas infelizmente o tempo não vai permitir. Então eu vou direto no nosso exemplo, tá? Eu vou lá em Gênesis 4, porque eu falei o texto que a gente ia finalizar, tá? Gênesis 4, do 1 ao 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais um, seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Abel foi pastor de ovelhas. E o que ele poderia dar para Deus? Ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Então o que ele poderia dar para Deus? Do que ele tinha. Frutos da terra, ok? Não vou entrar no dedo. Mas a oferta tinha que ser... Não, tinha oferta de tudo quanto era tipo. Tinha oferta de cereais, tinha oferta de animais, tinha tudo, né? E acontecia que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tá? E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Tá? Então, ambos trouxeram ofertas. Tá? E a gente leu aqui, que fala assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, veja bem, isso foi em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Então, como é que a gente vai comparar com isso aqui? Ambos vieram. Os olhos do Senhor estavam sobre Abel, mas o rosto do Senhor se apartou de Caim. Por quê? Olha que interessante. Fala assim, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olhou Deus para Abel e olhou para a oferta que ele estava oferecendo. Ou seja, Deus, antes de receber uma oferta de alguém, ele olha para a condição do ofertante. Como é que você está? Lembra? Você tem algum problema com o teu irmão? Deixa a tua oferta no altar. Tal. Deus olha para a condição do ofertante. Depois ele olha para a oferta. Aí ele recebe. Se ele olha para o ofertante, não está em condições, ele rejeita a oferta. Complicado. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Deus não atentou para Caim. Okay? Por quê? Mas o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Tá? Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que você se irou, Caim? Por que você ficou nervosinho? Deus não me responde, Deus não me abençoa, Deus não faz o que eu peço. Então, olha que ele respondeu: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Aí ele fala: se você fizer o bem, não haveria aceitação para ti? Faça o bem e será aceito. Por que eu estou rejeitando você, Deus está falando? Porque você pratica o mal. Então você vem trazer uma oferta, eu não quero a tua oferta. Porque você pratica o mal. Né? Então a tua oração é abominável. A Bíblia fala sobre oração abominável. Veja bem, tudo isso é cobrido quando Deus ele entra com a sua misericórdia. Quando ele entra com a sua misericórdia. Mas quando ele entra com a sua justiça, ele rejeita. Ele rejeita. Agora olha a advertência. Se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta.
e sobre ti será o seu desejo. Se você não fizer o bem, o pecado vai te desejar, Caim. Né? E você deve dominar o pecado. E como é que você domina o pecado? Fazendo o bem. Tá? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Quem não faz o bem corre o risco do pecado. Olha só aqui, estamos finalizando. Porque esta é a mensagem, 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ele está falando de amor. Nos amemos uns aos outros. Faça o bem um para o outro. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Deus atentou para a oferta de Abel, porque as suas obras eram justas. Deus não atentou para a de Caim, porque as suas obras eram más. Ok? Eu finalizo essa aula dizendo o seguinte, Apocalipse 22, 10. Temos muito mais para falar, tá ok? Se colocar mais 20 pastores falando, vai falar muito mais, tá? Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Deus abençoe, irmãos. Passamos uma fase difícil aí, com o falecimento do meu genro. Agradeço a todos vocês que fizeram a boa obra de estar intercedendo e orando por nós. Continuem orando por nós, ainda estamos nos recuperando desse momento. Não é fácil, ok? Quem perdeu um ente querido sabe, né, do que eu estou falando. Contamos com as orações e vamos trabalhando para o Senhor. Deus abençoe, irmãos.